Cristo. Amém? Nós teremos nesse momento a apresentação do pequeno Levi. Quero convidar a sua mamãe Luciana. Pequeno Levi. E Moisés, né, seu esposo, não pôde vir. E a irmã Daiane vai acompanhar para estar aqui com ela, porque Luciana está um pouquinho nervosa, né, Luciana? Estou sabendo. Rapaz, tudo bom, né? Você já passou nervosismo? E aí? Irmãos, vamos ficar de pé para apresentar o pequeno Levi ao Senhor. Vem, Luciana, aqui para frente. Então, as Escrituras Sagradas, elas nos ensinam que as crianças devem ser apresentadas a Deus como orienta as Escrituras. E a Bíblia também orienta o batismo, mas o batismo nas águas, quando o ser humano ele entende o certo e o errado, ele consegue entender o significado e o real sentido do batismo. Então ele se prepara para esse batismo e assim ele desce às águas para a glória de Deus, tornando-se assim membro, não é, da igreja onde ele congrega. Mas enquanto criança, porque não precisa desse ato de obediência do batismo. Porque o próprio Jesus diz claramente, no capítulo 18 de Lucas, no momento em que os discípulos estavam impedindo as crianças de chegar ao Senhor, mas tudo tem uma providência divina, um ensino. Porque naquele momento o Senhor disse uma grande verdade sobre as crianças. Ele disse, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Amém? Então isso é uma grande verdade que nos traz toda a paz, não é, Luciana? E segurança. Glória a Deus por isso. Então vamos impor as mãos sobre Luciana, sobre Moisés, né, que não pôde vir, e também sobre o pequeno Levi, para a glória do nosso Deus. Amém, Levi? Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aqui estamos nessa noite, Senhor, reunidos como a Tua igreja aqui na terra, para adorar o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor mudou a nossa vida. Ó Deus, e obrigado ao Espírito Santo por ter trabalhado de uma maneira muito especial na vida de Luciana e também de Moisés, seu esposo. Ó Deus, e a Tua palavra a convenceu da necessidade que ela precisa de apresentar seu filho ao Senhor. Então, Deus, aqui está a Tua filha. Ó Deus, aqui está o seu filho. E também a Tua serva, a irmã Daiane, que tem sido esse instrumento de bênção na vida de Luciana e de Moisés e de Levi. Muito obrigado, Deus. Receba no trono da Tua glória, Deus, o pequeno Levi, Teu servo. Abençoa, Deus, a vida dessa criança. Toma ela em Tuas mãos, Senhor, porque nesse momento, ó Deus, a sua mãe está fazendo esse ato de gratidão ao Senhor, de louvor ao Teu nome, entregando o seu filho ao Senhor, apresentando ele ao Senhor, para que o Senhor abençoe Levi por todos os dias da sua vida sobre a terra. Deus abençoe essa criança na maneira espiritual, Deus, para que ele conheça a Tua palavra, ele te conheça através das Escrituras. Ó Deus, e que esse ensino venha da sua mãe, venha do seu pai, e que Luciana, Deus, junto com Moisés, tenha essa responsabilidade de não só apresentar o pequeno Levi ao Senhor, mas também de ensiná-lo, ó Deus, a conhecer o Senhor através das sagradas letras. Pai Santo, abençoa o pequeno Levi e que ele cresça na Tua presença, o Senhor livre ele de todo mal. Abençoe todos os seus caminhos sobre a terra, Deus. Livra ele, Senhor, ó Deus, dos maus caminhos. Livra ele também, Senhor, das influências deste mundo. Livra ele, Senhor, das influências do mal. Ó Deus, livra ele, Senhor, das influências da sua própria mente. Porque a Tua palavra, Deus, vai trabalhar de uma maneira poderosa na mente do Teu pequeno servo, para que ele cresça em Tua presença, sendo um homem segundo o Teu coração, como foi Teu servo Davi, Senhor. Pai Santo,
abençoa Levi para que ele seja obediente à sua mãe. Ele possa honrar sua mãe, da mesma forma o seu pai. E que ele possa ser uma bênção na vida dos seus pais, na vida da sua família. Que ele entenda, Deus, a necessidade que ele tem de estudar, que ele tem de crescer no conhecimento, na sua intelectualidade, também nos valores morais e éticos da sua vida. E, acima de tudo isso, os valores espirituais. Deus abençoa, Senhor, para que seu pai e a sua mãe possam sentir alegria, ó Deus, indizível no seu coração, em ver seu filho crescendo como um homem, crescendo, Deus, como teu servo, um ser humano que realmente, por onde passa, faz a diferença, Senhor. Deus eterno, dá essa mãe, essa iluminação, essa graça sobre o Senhor. E esse poder do céu que desça sobre a família da tua serva, Senhor, do seu esposo e dos seus filhos. Pai Santo, muito obrigado, Deus. Abençoa a Luciana para que seja uma boa mãe. Cuide do seu filho com amor, Senhor, como amiga. Da mesma forma, Moisés, Senhor. Abençoa Moisés para que ele possa ser a referência para o seu filho. Ó Deus eterno, e abençoa de uma maneira essa família, que nunca falte o pão na mesa deles, nem nunca falte as suas vestes, e dá ordem aos teus anjos, Senhor, em favor da família e da casa da tua filha, Senhor, nessa noite. E guarda de todo o mal, e que todos os dias da sua vida, todos os dias quando Luciana acordar, meu Deus, ela possa ter no seu coração um sentimento de gratidão ao Senhor por todas as bênçãos recebidas do céu em seu favor. Muito obrigado, Deus, que a igreja com as mãos impostas sobre ela e seu filho e seu esposo, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, eu quero pedir oração pela irmã Irene, que é a tia do irmão Fernando. Ela sofreu um AVC. E também o pai da irmã Isete, não é, Paulo, também sofreu há 3 dias atrás um AVC também. Um infarto, foi um infarto. E ontem à noite, quando eu chego em casa, pastor Ezequias, o irmão do nosso querido irmão Daniel, ele sempre vem nos visitar, e ontem pela manhã ele teve um AVC e está internado no hospital, e eu peço que os irmãos estejam orando pelo pastor Ezequias, ele é pastor da Assembleia de Deus, e que o Senhor possa estar cuidando do seu servo, também como a irmã Augusta, sua esposa, e Samuel, seu filho. Não é? Então, eles pedem oração, que a gente fique intercedendo pelo o pastor Ezequias, por Paulo, também pela tia do irmão Fernando Irene. E eu peço também que ore pelos meus 3 netos, né? Benício, Theo e Benjamin. Todos eles estão dodói, estão medicados, graças a Deus, mas com o peito cheio de catarro, muita tosse, não é? E doentinhos os bichinhos. Então, que os irmãos estejam orando por essas bênçãos do céu que Deus nos deu, né, muito? Graças a Deus por isso. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, nós vamos ler até o versículo 11. E antes de ler, eu queria saber sobre aqueles que nos visitam nessa noite. Quem está visitando a primeira igreja nessa noite, levanta a sua mão, dê um sinal com a sua mão, que estão visitando. Muito bem. Amém. Gilson está ali, né, Gilson? Muito bem. Muito bom. Como é que a igreja vai dizer esses irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. O texto sagrado diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus,
e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. 3. Vamos ler todos esse versículo 3 e o 4. No 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação com que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, preste atenção na leitura, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Louvado seja o nome do Senhor, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Essa é a morte espiritual, tá bom? Você pode botar um tracinho aí e saber que a grande morte refere-se à morte espiritual. Porque se o homem tiver essa morte espiritual, ele está condenado ao inferno. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Palavra do Senhor, que todos nós sejamos abençoados nessa noite. Mais uma vez, oremos. Bondoso Deus, obrigado pelo teu amor, Senhor. E obrigado pelo tempo em que nascemos. Nós adoramos o Senhor porque todas as coisas são feitas de maneira inteligente. Nada está fora, ó Deus, do teu planejamento, da tua ordem, da tua arquitetura, Senhor. Nós nascemos nesse tempo porque é a tua vontade, assim como os teus discípulos da Acaia nasceram, Senhor, ali, naquele tempo. Deus eterno, muito obrigado pela tua palavra, porque hoje nós temos ela na plenitude da tua revelação, da revelação do teu Filho. Os teus servos, nesse período que lemos agora, eles não tinham ainda o Novo Testamento. Mas essa era uma das primeiras cartas que estava sendo escrita para a formação do Novo Testamento. Senhor, muito obrigado, Deus, porque a maneira como o Senhor age é admirável. É admirável. Nós te louvamos e te bendizemos porque a cada dia nós percebemos o teu amor, o teu cuidado conosco, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo e fala aos nossos corações, ó Espírito de Deus, através da tua palavra. É assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Irmãos, eu quero pensar com vocês nessa noite, com base nesse texto, sobre lidar com as críticas, ou com críticas, seja ela construtiva ou destrutiva, porque às vezes a crítica construtiva, nós não sabemos também lidar com elas. Não é? Ficamos soberbos, arrogantes, nos achando superior até a nós mesmos, diante de alguns elogios. Por isso que não é bom. É preciso que, através dessas boas críticas, a gente também possa ser simples, humilde, reconhecendo, como diz a palavra, os outros superiores a nós mesmos. Então, sabemos que lidar com críticas, com decepções ou com humilhações não é fácil para o ser humano. Para nenhum ser humano é fácil. Então, esse texto aqui é por consenso universal, né, que Paulo realmente escreveu essa carta à igreja de Coríntios, como diz o versículo 1:1, como lemos aqui ainda há pouco. Então, essa é uma carta pessoal do apóstolo Paulo, que ele vai tratar de coisas que aconteceram com ele, né, do sofrimento dele, da dor dele, de muitas experiências vividas por ele, vivida por Timóteo, vivida por Silvano, companheiros dele, por Lucas, Tito e tantos outros que o Senhor abençoou, que não foram citados, mas a gente sabe que faziam parte desse momento. Então, irmãos, depois de fundar a igreja de Coríntios, a gente percebe que o apóstolo Paulo aqui, no início, ele faz esse prefácio aqui de saudação à igreja, não é? A igreja que está em todos os santos, como ele diz aqui no versículo 1, a todos os santos, ele diz, Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Então ele sauda todas as igrejas ali, principalmente as grandes igrejas daquela época, que era a igreja de Corinto, a igreja de Atenas e a igreja de Cencreia. Eram igrejas que se destacavam em crescimento, não é, em leitura da palavra, em obediência também. Apesar da gente ver em Coríntio toda essa carta e outras cartas que foram escritas para Coríntio, mostrando todo um amor e cuidado. Amor e cuidado é o que a gente percebe aqui. Mas essa saudação à igreja da Acaia é apenas, as outras igrejas de Atenas e Cencreia, é apenas a saudação. Porque a partir do versículo 3 em diante, é especificamente para a igreja de Coríntio. Então, era uma igreja que estava passando por lutas e era necessário que o apóstolo Paulo assim pudesse cuidar dela, como ele fez e fez muito bem, obrigado. Então, depois de fundar essa igreja de Coríntio, que está na Acaia, né? Acaia na realidade é a Grécia. Toda vez que você vê a palavra Acaia no Novo Testamento, saiba que os autores estão se referindo à Grécia. Então, a gente vai perceber que quando ele funda isso, pelo ano 51, 52, o ano Domini, né, depois de Cristo. Então, mais ou menos por aí, Paulo está fundando a igreja de Coríntios, na sua segunda viagem missionária. Então, ele retorna a Antioquia, aqui finalizando a sua segunda viagem missionária, está em Atos 18, 22, ele encerra a sua segunda viagem missionária, e na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele viaja para Éfeso e permanece ali cerca de 3 anos, como diz as Escrituras Sagradas. Então, durante 3 anos, Paulo fica naquela igreja. Timóteo estava lá. Timóteo era o pastor dessa igreja, jovem, não é? E um menino extraordinário na presença de Deus. Toda vez que eu falo de Timóteo, eu faço questão de dizer isso. A vida daquele adolescente, quando Paulo vê aquele adolescente, não é, ele fica assim perplexo, como um menino daquele tamanho, daquela idade, era um menino tão poderoso nas Escrituras Sagradas. Chamava a atenção não só da cidade que ele estava, mas também de outras cidades circunvizinhas. Tamanha era assim a fama de Timóteo. Irmãos, eu tive o privilégio de estar em Israel. E eu fui pela graça divina, não é porque eu não tinha condições financeiras de ir. Para você ver, naquele período, o investimento foi mais de 25 mil reais para mim e para muitos. Que bênção, né? Está orando de novo para receber outra, né? Oh, glória a Deus. Eu não esperava
eu fiquei perplexo, eu fiquei sentado, fiquei sem ação quando eu recebi aquela notícia. Fui contemplado por causa de um livro que eu comprei. Olha que bênção. É bom comprar livro, né? Amanhã todo mundo comprando livro. Ai, glória a Deus, Jesus. Como é bom ler. Como é bom ler, irmãos. E ali eu fui abençoado. E a notícia era para ter saído naquele dia, só que eu abilolado, né? Vocês conhecem o pastor de vocês, é meio. Abilolado não, meio somente. Abilolado. Fui embora. E aí, um mês depois, foi que eu soube dessa notícia, eu fiquei muito feliz. Glória a Deus. Então, eu pude ver aquilo que eu li aqui. Por exemplo, quando eu vi um menino diante de um sacerdote, não é? Fazendo um mitzvah, em Massada, um local em que os judeus sofreram muito na perseguição de Nero naquele período, do ataque de Roma, do general Tito, quando foi uma das maiores tragédias que o mundo já teve, né? Depois do Holocausto, foi aquilo que aconteceu com Roma, com o povo de Israel, no ano 70. E aí aquele povo foi para lá, para Massada, e foram mortos ali. Eles tomaram a decisão de morrerem. Todos morreram. Ficou apenas um para tirar sua própria vida para não serem dominados pelo Império Romano, pelo mundo. Aí a gente olha assim e vê um nível de vida, de devoção a Deus muito alta, muito alta. Então, eu pude ver ali uma criança com 13 anos, né, quando o adolescente se torna adolescente e passa a ter participação direta nas decisões da sinagoga onde ele está, enfim. E ali eu fiquei de boca aberta, aquele sacerdote, cheio de gente, e o sacerdote fazendo várias perguntas a ele sobre o Antigo Testamento, e ele respondendo todas com a maior segurança do mundo. E aquilo é de felicidade, não é como o Brasil. Não é como o Brasil, que as pessoas comemoram várias coisas, mas ninguém comemora uma coisa só. Israel não. Naquele momento do mitzvah, todas as famílias estão dentro de Jerusalém adorando o Senhor. Eles entram todos para glorificar a Deus. E eu fiquei encantado com uma multidão de gente se alegrando, com cada filho, com cada adolescente. Como não? São filhos deles. São filhos deles, se sentem assim. Esse amor, essa paixão um pelo outro. É muito sério, irmãos. Chama a atenção de qualquer um. E o que é que a gente percebe? O conhecimento daquela palavra é o que aconteceu com Timóteo. Timóteo não era diferente. A gente não tem conhecimento do seu pai, mas da sua mãe e da sua avó. A importância da mãe e da avó daquele menino de ensinar as sagradas letras. E foi desde a infância. Porque Paulo, em outra carta, ele vai dizer, não é, que ele se mantivesse ali, como ele escreve para Timóteo, para que ele se manifestasse, se comportasse de uma maneira a qual ele foi instruído pela sua mãe e pela sua avó, Eunice e Lóide. Então, a importância, queridos irmãos, de levar a sério quando o Senhor diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Por quê? Porque quando eles forem velhos, eles jamais se desviarão. Essa palavra se desviar é muito grave nesse relacionamento com Deus, a gente se afastar dos caminhos do Senhor. Não é? Então, eu também como psicólogo, eu aconselho, não é, uma pessoa, antes de se desviar dos caminhos do Senhor, ela deve ter uma conversa muito séria com o pastor dela. Pastor, o que é que o senhor acha? Quais são as circunstâncias de uma pessoa que se desvia? Não é? Me instrua. E você, com certeza, se você fizer isso antes de se desviar, você vai desistir dessa decisão. Porque o estrago é muito grande. É muito grande. E às vezes até com a própria vida, não é? Então, às vezes eu falando isso, eu posso não sentir com plenitude a dor de Paulo, mas eu posso saborear mais ou menos o quanto sofre um pastor que leva o seu chamado a sério. O quanto ele sofre, o quanto ele se alegra, mas também o quanto ele sofre. Não é fácil. E isso muito me preocupa. Mais uma vez, eu estou repetindo muito isso, porque
Isso tem incomodado o meu coração, né? Nunca me preocupei tanto com isso como tenho me preocupado nos últimos dias. Então, vamos cuidar dos nossos filhos. Vamos cuidar dos nossos filhos. Porque a gente tem dois caminhos como crentes, né? A gente pode atender as nossas mentes, e aí o risco é grande, mas a orientação espiritual que nós temos é de obedecer ao Espírito Santo. A palavra de Deus, porque se a gente for pela nossa mente, o risco também é muito grande. Muito grande. Não faça isso. Você toda vez que for tomar uma decisão, procure seu pastor, procure ler muitas escrituras sagradas, procure pessoas de confiança para você tomar uma decisão assim, para pôr em risco a sua vida. Então, o que é que nós percebemos aqui? Que Paulo escreve essa carta com esses homens, inclusive com esse adolescente ainda que era pastor. E aí Paulo vai para lá, para Éfeso, que era uma igreja que ele gostava. Ele amava essa igreja, não é? Então, nessa terceira viagem, Paulo viajou para Éfeso e permaneceu ali 3 anos. E durante essa estadia em Éfeso, Paulo recebeu mensageiros vindo lá da Acaia, especialmente da igreja de Corinto, que é Estéfanas, Acaico e Fortunato, que ele vai chamar esses 3 homens de homens de Deus. Então, aproximadamente aqui na época de despachar a primeira carta aos Coríntios, você vai abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, você vai ver que Paulo manda Timóteo fazer uma visita lá, antes dele enviar a primeira carta. Você vai perceber, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Versículo 17, ele vai dizer assim: Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Ou seja, antes dessa carta chegar, Paulo já mandou Timóteo para fazer essa observação e mostrar para a igreja a vida do apóstolo, a vida dele, a sua devoção a Deus, o seu chamado apostólico. Não é para a gente levar muito a sério isso. E eu vi há uns anos atrás, antes de me converter, eu fiquei muito triste quando eu vi um comentário muito errado de um bispo americano chamado John Selby Spong, e ele fez comentário triste sobre o apóstolo Paulo, não é? Então, assim, a vida dele foi terrível depois desse momento tão triste da sua vida. É um risco a gente fazer comentários, não é? Aonde vai tentar desfazer, desconstruir ou duvidar das escrituras sagradas. Porque você, quando desdenha das escrituras sagradas, saiba que você está ferindo o mandamento de Deus, né? Não tomar o nome de Deus em vão. Você fere esse mandamento. É bom que tenhamos bastante cuidado. Não é, Raqueline, tudo bem? Bom revê-la. Seus filhos aí, todos os gatões, né? Tudo bem. Luciano, tá bem? Dá um abraço para ele e um cheiro no coração dele, viu? Muito bom vê-lo aqui. Então, a gente percebe essa grande beleza aqui que o apóstolo Paulo, ele escreve. Trazendo toda essa responsabilidade sobre o seu ministério. O seu ministério. E aí, a gente começa a perceber a preocupação do apóstolo Paulo com essa igreja. Como as demais também. O segundo ponto aqui, para a gente compreender isso, Paulo fez uma visita às pressas de Éfeso a Coríntios, né? Está no capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 1, você vai ver que ele faz uma visita aí a essa igreja, uma visita rápida. Ele sai às pressas, depois que ele recebe esses 3 homens de Deus, Estéfanas, Acaico e Fortunato, e ele faz isso. Ele diz aqui, ó: porque decidi por mim mesmo o seguinte: não voltar a me encontrar com vocês de que maneira? Triste ou em tristeza. Então o apóstolo Paulo,
quando ele fez essa viagem, aconteceram algumas coisas lá que deixou o apóstolo muito triste, mas muito triste mesmo, a ponto disso abalar, não a sua fé, né, a sua esperança, de maneira alguma, não é? Mas decepcioná-lo. E ele ficou certamente humilhado com o que ele ouviu, não da igreja toda, claro, mas de alguns dissidentes que estavam ali tumultuando a vida daquela igreja. Então, irmãos, a primeira visita aqui ocorreu durante a sua segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. E a segunda visita não ficou registrada. Não ficou registrada, porque ele está dizendo aqui que se ele decidir por ele mesmo não voltar mais, é porque ele foi. Mas essa ida dele às pressas não está registrada claramente nas Escrituras Sagradas. Mas aqui, o propósito dessa visita também não é conhecido. A gente consegue, não é, observando os estudiosos, os comentaristas e tudo mais, assim, e, claro, lendo a Bíblia, né, tentando entender as Escrituras Sagradas, a gente não vai ver os propósitos dessa visita que não ficou conhecido. Então, talvez, há dois caminhos aí a pensar, talvez a carta, essa ida de Timóteo, e também quando ele recebeu essas informações e que escreveu a carta, a primeira carta, que você lendo ela, você percebe que Paulo aperta, e aperta muito, porque havia grandes conflitos, grandes problemas, que a gente já tem estudado sobre isso aqui, e visto entre elas a ceia do Senhor, era uma bagunça a ceia, né? Era um egoísmo só. E por falar sobre a ceia, é importante que todos nós, irmãos, como membros dessa igreja que adoramos o Senhor nesse lugar, é importante que você venha para a ceia. Ela não tem poder sobre ela. Tá? Não tem poder sobre ela. O poder que tem é da obediência a ela. É o que você faz. Quando você come o pão e bebe o vinho, não é? Você está lembrando o que Jesus fez por você. Por exemplo, para você não se desviar, para você não brincar com Deus, não estar para cima e para baixo, voando nos seus pensamentos, na sua mente. Então, quando você toma, você se lembra do que Jesus passou aquelas 6 horas na cruz, agonizantes, mas por amor, ele nem se mexia. Então, leve muito a sério isso. Não é você que é servo de Deus Altíssimo e servo de Deus Altíssimo, leve muito a sério isso, não é? Para que a cada dia, espiritualmente, você seja abençoado sobre a terra. Então, essa carta pode ter trazido um impacto muito grande, e trouxe mesmo, porque é uma carta muito forte. Primeira carta aos Coríntios bate em cima do pecado, não é, de uma maneira assim avassaladora. E a outra coisa aqui é que Paulo pode ter ouvido também, na hora que ele estava lá visitando, alguns que duvidaram do seu chamado apostólico, da sua autoridade como apóstolo de Cristo. E isso constrangeu demais ele, isso abalou, e é onde a gente vai trabalhar aqui nessa linha, como lidar com isso, sabe? Como você lidar com isso. Então, mais tarde, Paulo vai se referir a essa segunda visita, como ele tratou aqui, no versículo 4 da segunda carta aos Coríntios, versículo 4, ele vai dizer: porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas. Veja o texto, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Olha como é que ele escreve. Ele diz: porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos, não é um ou dois, mas de muitos sofrimentos e angústia de coração. Nós temos aqui experiências de angústia, pelo menos grande parte da igreja tem experiência com angústia. É um vazio que você come, bebe, sai, volta, tenta dormir, não consegue, tenta trabalhar, busca alegria, satisfação. É aquela
aquele incômodo constante dentro da sua alma, dentro da sua vida. Não é? Você fica extremamente preocupado, tenso. E chamamos isso de angústias, principalmente porque buscamos respostas e não a encontramos. E cada dia esse buraco na alma aumenta. Então, Paulo vai dizer que ele escreveu essa carta, que é uma carta severa. Essa carta não se tem conhecimento dela. Essa carta, ninguém sabe o que aconteceu com essa carta severa que o apóstolo desceu pesado mesmo com tudo aquilo que ele ouviu, daquelas críticas, daquelas coisas. Olha, irmãos, Paulo, ele dava vida, ele deu a vida. E às vezes, quando a gente está servindo a Deus, trabalhando, não importa ser só na igreja, às vezes isso acontece em casa. Às vezes a gente está trabalhando, dando gás, botando cuscuz dentro de casa, dando de comer aos mocozinhos, tudinho, abre a boca, aí, parece os passarinhos botando comida na boca dos filhotes. Aí de repente a mulher vem com uma palavra do inferno. Vem a palavra do inferno, meu irmão. É uma crítica que o cara sai cego assim, ó. E às vezes é o contrário. É essa mulher que trabalha, cuida dos filhos, assobia, chupa cana, faz tudo ao mesmo tempo. Não dá conta da casa, dá conta dos filhos, acorda cedo, faz cuscuz, e lá vai para cima, e vai para baixo, vai no supermercado, vai para lá, e o bonitão lá só trabalhando. Não é que trabalho não seja algo insignificante, não. Mas quando ele chega em casa, é abusado, reclama do céu e da terra, faz críticas abusivas, entre outras coisas, machucando a bonitona. Às vezes, nós estamos fortes, mas às vezes nós estamos com as guardas baixas. E aí, é difícil demais. Às vezes são os pais que estão ali, não é, cuidando dos filhos dia e noite, sem parar, desde que nasceram. Aquela luta toda, aquela alegria, aquele choro, aquele sofrimento, doente, leva para o hospital, passa a noite toda, uma semana, o pai se afasta do trabalho para cuidar. Aí de repente esse filho fica grande e machuca os pais com palavras. É muito difícil. Às vezes, escutou uma vez, está forte por uma coisa, porque recebeu essa crítica no dia que recebeu o salário, não é? Então a gente está fortificado, que o bolso está cheio de poiva, então está tudo muito tranquilo. Mas se for no dia 29, você receber essa crítica no dia 29, não tem mais dinheiro, não é? Abre a geladeira, parece um aquário. Sem peixe, só tem água. E você só oferece água. Não é? Aí recebe uma crítica dos filhos dessa maneira. Você está todo vazio ali, tenso, preocupado. A mãe recebe uma palavra dura do filho ou da filha. Ou uma ligação, né? Uma ligação. Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Pum! E aí é peso. É peso. E às vezes você não está preparado para isso. Aí machuca, entra de um jeito que atravessa a alma, né? Atravessa a alma nossa, do ser humano como um todo, não é quem é que escapa disso, das críticas. Então, irmãos, Paulo vai dizer no capítulo 7 de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8, Paulo vai dizer assim: porquanto a carta severa foi uma carta muito dura, porquanto ele vai dizer, porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou ou vos entristeceu por breve tempo. Por que por breve tempo? Porque, irmãos, Paulo sabia que um pastor amoroso, um pastor que ama as ovelhas, que se preocupa com elas, que ora, não é, que quer a cada dia que as ovelhas sejam ovelhas fortes, fortalecidas, não é, fiéis a Deus, que se dedique ao Senhor, que deem testemunho
de uma vida transformada por Deus, possa estar na casa do Senhor. Mas às vezes, o pastor, ele diz algumas coisas que dói nas ovelhas. Aí sofre o pastor, sofre a ovelha, porque é dura. O pastor não queria dizer aquilo. O pastor queria que aquela ovelha pudesse entender o amor, o cuidado, que foi o que o apóstolo Paulo queria naquele momento. Mas ele teve que escrever aquela carta para o bem da igreja, para o bem das ovelhas, para que a igreja fosse o que ela é hoje. Não é? A igreja de Coríntios é uma bênção de Deus, uma bênção para a nossa vida. Não é? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala da palavra de Deus, não é? Porque às vezes a gente, falando, diz algumas besteiras, não é? Talvez por emoção. Mas tudo isso que está escrito aqui foi uma bênção para eles naquela época e para nós hoje muito mais. Muito mais. Isso é alimento espiritual. Quando a gente lê a Bíblia, está trazendo um bem para nós, não é? Um bem para a nossa vida, um bem construtivo de resultados. Então a carta foi levada aqui por Tito, provavelmente com Lucas também. Ele diz o outro discípulo. Provavelmente deva ter sido Lucas, que depois eles voltariam a se encontrar em Éfeso. Mas aí combinaram-se de vir por Troade e de Troade se encontrarem na Macedônia. Paulo chega na Macedônia, ele fica ansioso. E ele vai para a Macedônia para se encontrar com Tito e com Lucas e os outros, para saber notícias. Não é porque uma carta muito dura que ele mandou, e isso mexeu com o coração da igreja, para que a igreja pudesse tomar uma decisão na sua vida. E qual é a decisão que Paulo queria? Uma decisão espiritual. Uma decisão espiritual, porque aquilo traria um bem para eles, para que eles não fossem influenciados, não é, por aquela cultura antiga, promíscua, idólatra e outras coisas que influenciavam aquela cultura trazida de tantas outras nações, como o Egito e a Grécia mesmo, com o seu paganismo. Então, irmãos, aí Paulo se alegra, quando ele se encontra com Tito, aí Tito vai dizer para ele o seguinte, quando vê ele na Macedônia, né, ali na Tessalônica, na igreja de Tessalônica, provavelmente, ou Bereia, um daqueles lugares ali, a Bíblia não fala com propriedade, mas fala da Macedônia. Então, Paulo, quando vê Tito, e Tito compartilha com ele, que a igreja de Corinto recebeu aquela carta dura, mas com muito amor no coração, aí Paulo se alegra demais, irmão. Se alegra, porque ele disse, puxa, a vida era para o pessoal, né, sei lá, endoidecer com a carta dura que ele mandou, ficarem com ódio dele, tamanha preocupação e a paixão que ele tinha por aquelas almas, por aquelas vidas. Então, é verdade que muitas ovelhas não entendem a preocupação desses pastores que amam as ovelhas, que amam a igreja do Senhor. Isso ele fica tão feliz em saber boas notícias e que essa carta, apesar de ter sido uma carta muito dura sobre os valores espirituais, os valores éticos, comportamentais, dos valores que agradam a Deus, de um comportamento de um cristão, como ele deve se comportar, aí Tito disse, não é, Paulo, eles estão felizes demais com a carta que receberam, porque trouxe cura para a alma deles, trouxe indicação correta de como eles deveriam se comportar, e eles receberam com alegria tudo aquilo, irmãos. Isso quer dizer que Paulo tinha, a maioria da igreja concordou com aquela carta tão dura, tão severa, que o apóstolo Paulo assim mandou para aquela igreja, para aqueles irmãos que estavam ali. Então, o que é que nós vamos perceber aqui? Que 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, a gente vai ver outra verdade aqui, que provavelmente deva ter ocorrido umas 4 cartas, mais ou menos, que foram escritas para essa igreja. Capítulo 5, versículo 9 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9,
1 Coríntios, então ele não tinha escrito ainda nenhuma carta. Olha o que é que ele vai dizer. Na outra carta, que outra carta é essa se ele não tinha escrito ainda? A primeira carta era essa. Então ele vai dizer, na outra carta já escrevi a vocês, vamos ler todos juntos, 1 Coríntios 5:9, no 3. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com quem? Com quem, irmãos? Com os impuros. Está claro. Irmãos, Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer no capítulo 6, versículo 14, que nenhuma comunhão há mais com o crente e o ímpio. Como é que o crente é crente lavado pelo sangue do Cordeiro, vai de novo para a depravação do mundo? Como é que o crente é crente, salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, e a vontade dele é de estar na luxúria, nos prazeres carnais da vida? Olhem para mim, preste atenção. Você não está impedido de ter amigos não cristãos, não é isso que eu quero falar, não. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga assim, balança com a cabeça assim. Pronto. Eu não estou falando aqui que você deve não ter amigo, não. Você deve ter amigo em tudo que é lugar. O que eu estou falando para você é que você, e era a preocupação do apóstolo Paulo, bota ela no braço. Bota ela no braço. Enfim. Então o que eu estou dizendo para você aqui, para depois dizer, o pastor disse que a gente não tivesse nenhum amigo. Não é isso não. Não é isso não. Então, o que Paulo está dizendo é que nós devemos fazer a diferença. Fazer a diferença. Amém. Glória a Deus. Você deve ser amigo. Quando ele se posicionar, você vai dizer, não, rapaz, não. Jesus Cristo, ele é o Senhor Todo-Poderoso. Quando eu andava nessa vida, eu era cego, eu era cega, mas agora eu vejo. Estou no meio dos amigos, os caras começam a chamar palavrão, eu também começo a chamar palavrão? Não. As meninas tudo andando nu aí as meninas crentes agora vão andar nu também? Ora, que crente é esse, irmãos? Então Paulo é claro, ele já mostrou isso. Na outra carta eu escrevi que vocês não se associem com os ímpios. Ou seja, não concorde com eles em dizer que a maneira como eles vivem está correta e a do cristianismo está errada. O crente tem que ser diferente, irmãos. E eu disse a vocês aqui, uma vez eu estava pregando, tinha um judeu e eu brincando, assim, eu sempre gosto de conversar, que o brasileiro é assim. No final ele veio me chamar a atenção. Como é que eu lidava com o nome de Deus com tanta brincadeira? Aí eu disse, é porque eu sou brasileiro. Né? Foi a minha saída. E ele brabo. Um jovem, solteiro, judeu. E eu estava falando a palavra de Deus, eu estava pregando a palavra de Deus, do mesmo jeito que eu estou pregando aqui. Para você ver a seriedade que é. Como é que agora, se eu estou no meio do ímpio, eu tenho que fazer a diferença? Tem que fazer a diferença, meu irmão. Todos têm que saber que você é crente. A primeira pergunta é onde eu chego, que ninguém me conhece. Como é o seu nome? Eu digo Evandir. O senhor é o quê? Eu digo, eu sou pastor, sou casado, tenho 3 filhos, neto, um genro, uma nora. Pronto. Você é o quê? Não sei o que é que eu sou. O que é que eu sou mesmo, hein? Eu sou o que vocês acham que eu sou. Cai fora, pô. Isso não é um crente. Então, Paulo já escreveu. Então, provavelmente, umas 4 cartas aqui devem ter sido escrita, não é? Então, às vezes, se comenta que a carta anteriormente mencionada, que é essa carta severa, não é?
Provavelmente deve estar de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, ao capítulo 7, 1. Provavelmente, segundo os estudiosos. Por quê? Porque, irmão, nessa observação aqui de análise literária, não é? Que o texto narrativo, ele sustenta a história. Então, quando você começa a ler, você vê que quando chega aqui nesse texto de 2 Coríntios 6, 14, aliás, no 6, 13, Paulo vem numa linha, de repente ele muda até o capítulo 7, versículo 1. Do 7, 2, se você olhar com muita atenção, se você ler 6, 14, 6, 13 e ler 7, 2, você vai ver que se alinha. E todo esse contexto aí, Paulo está falando mais profundamente sobre essa provável carta que ele enviou para lá, tratando de coisas severas, não é? É tanto que 6,14, vocês vão ver que ele diz: qual é a comunhão que tem a luz e as trevas? Entre Deus e Baal. Não tem comunhão nenhuma. Crente é crente. Crente é crente. Diga para o seu irmão: crente é crente. Crente é crente. Salve e remédio pelo sangue do Cordeiro, meu irmão. Deus chamou para você ser sal e luz. Diga ao seu irmão: Deus chamou você para ser sal e luz. Agora diga assim: Deus me chamou para que eu seja sal e luz sobre a terra. Diga amém. Então, essa tristeza do nosso irmão Paulo, não é? Sobre essa provavelmente crítica sobre a dúvida do seu chamado ministerial, que ele ficou muito triste. Então, irmãos, como é que nós devemos lidar com esses momentos que a gente se decepciona, né? Como lidar com essas críticas destrutivas? Por mais que despertem em você sentimentos negativos, é essencial que você não utilize responder, dar o troco a essas pessoas que lhe criticam. Pode ser dentro da sua casa, pode ser a esposa, pode ser o esposo, pode ser os filhos, podem ser os pais. Porque não brinque não, irmão. Tem pais que, quando abrem a boca, amaldiçoam seus filhos, não é? Eu tive experiência na minha própria vida. Eu cheguei tarde em casa, né, tarde assim, 10 horas, 10 e meia, que eu, mesmo sendo um homem já grande, meu pai sempre estabeleceu hora para a gente chegar. Eu não podia chegar da casa de Solange mais do que 11 horas. Mais do que 11 horas, papai dizia assim: se os meu irmão era mais velho, 5 anos mais velho do que eu, mais velho. Se ele estiver ouvindo, ele sabe. E o mais novo também, se estiver ouvindo, ele sabe disso. Papai dizia: se chegar mais de 11 horas, não entra em casa. Não entra em casa. O que é que tem um filho de um crente de meia-noite, 1 hora da manhã no meio do mundo? Está fazendo o quê? Não estava orando. Meia-noite, 2 da manhã. Que história é essa, irmãos? Tem alguma coisa errada. Então, como é que lida com isso? Quando alguém diz coisas que machucam você, que desequilibram, que você fica assim, perplexo assim. Ou você fala: eu não acredito no que eu estou ouvindo, não. Ou começa a chorar. Começa a chorar. Certamente você deve ter passado já por isso. Uma palavra dura, como eu ouvi uma vez. Eu fui entrando em casa e a cachorra começou a pular e meu pai protegia os pneus do carro, né? Porque meu pai era materialista. Amo meu pai, ele sabe disso. Eu ganhei ele para Cristo. Sempre preguei o evangelho para ele e não me contive enquanto eu não ganhei ele para Cristo. Eu não relaxava nas minhas orações para que Jesus salvasse meu pai. E uma vez eu fui entrando em casa e ele conversando com meu irmão sobre dinheiro, né? Que era só o que se falava na minha casa, era dinheiro e coisas e dinheiro e pessoas que é bom nada. E quando eu fui entrando, a cachorra começou a pular, bateu numas tampas de TV que protegia os pneus para a cachorra não urinar no pneu, né? Porque o pneu, quando chega, eu não sei o que é que o pneu tem, que cachorro gosta de urinar no pneu. Eu ainda vou conversar com o cachorro para saber dele. Meu amigo, o que é que tem um pneu? Quer que eu arrume um pinico para você? Vou arrumar um pinico para pendurar no seu pescoço, para você parar de urinar nos pneus dos carros. Aí ela pulando, a bichinha bateu naquela proteção, caiu. Aí eu disse:
Foi Laica, era a cachorra, a pastora alemã que a gente... Foi Laica, eu tinha uns 16, 17 anos. Eu tinha uns 17 anos, mais ou menos. Aí meu pai disse, entre, porque você é pior do que um cachorro. Ah, pai. Aí eu... Mas para morder ele. Para morder ele. Jesus foi quem me curou dessas palavras. Jesus quem me curou dessa dor. Porque quando eu começava a beber nas farras da minha vida, eu chorava. Às vezes eu casado, eu ia com Solange no carro chorando. Por que você está chorando? Aí bebo chorando, é feio demais. Até as lágrimas descem assim, ó. As lágrimas. Mas Jesus mudou a minha vida. Jesus me curou. E curou de tal maneira que um dia meu pai chegou para mim e minha mãe chorando e me pediram perdão por tudo que tinham feito. Isso foi coisa muito linda, irmãos. Foi muito linda, não é? Mas aquilo abalou muito as minhas emoções, a minha vida. E aqui não foi diferente com o apóstolo Paulo, de maneira nenhuma, irmãos. De maneira nenhuma. Eu não sei qual foi a resposta que você recebeu de alguém que você ficou assim, perplexo. Ou, não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Não, eu não mereço ouvir essas coisas, não. Pelo que eu faço, ouvir isso, não mereço. Ou se não começar a chorar e não sair mais palavra nenhuma da sua boca, porque você não consegue abrir a boca para dizer alguma coisa. Porque você se cala, né? Porque você percebe um ato de covardia dessas pessoas que criticam você, que botam você embaixo, para baixo. Então, irmãos, essas críticas destrutivas a gente deve não responder. Críticas que vêm dessa maneira para machucar a nossa vida. Por quê? Porque se você der o troco, você vai responder com sentimentos negativos. Isso não vai ser bom. Você pode responder de uma forma difícil para aquela pessoa que vai lhe ouvir. E aí você pensa que está respondendo sobre o mal que aquela pessoa te fez. Você está também machucando ela do mesmo jeito. Talvez não. Talvez quando você fale respondendo, não é? Respondendo mal com o mal, você está prejudicando você mais ainda. Mais ainda. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos recorrer a algo que Deus nos deu quando nós nascemos. Presta atenção. É a inteligência emocional. Deus nos deu isso, está dentro de você. E Deus é Deus tão maravilhoso, que quando o Espírito de Deus habita, quando a gente dentro de nós, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito de Deus, ele vai habitar dentro de nós. E uma das coisas que ele dá, não é, além do amor, da alegria, da paz, da bondade, da mansidão, da benignidade, da longanimidade, não é? Ele vai nos dar também o domínio próprio. O domínio próprio. Na hora que você escuta essas coisas, aí você recebe como uma cortina. Você deve reagir dessa maneira como uma cortina. Pega uma bola de frescobol e joga na cortina, ela faz isso. Ela está lá fixa, parece uma parede. A cortina parece uma parede, mas na hora que ela recebe o impacto, ela faz isso. Às vezes a gente usa tanta cortina dentro de casa, mas não aprende. Não percebe que quando o vento sopra, a parede fica dura. Já percebeu que a parede não se mexe? Se mexer, é porque não tem cimento lá dentro. Está fraca a sua parede. Está fraca. Se sua parede balançar... Bem, tirando o trovão que aconteceu, né? Porque o primeiro trovão que deu, Solange se agarrou comigo. Uau! Meu filho, eu digo, eu estou aqui. Ai, o trovão foi... Eu estou aqui, minha filha. Qual é? Super-homem. Daqui a pouco o outro. Aí era eu e ela agarrada. Oh, meu Deus do céu. Só vai cair a casa, mulher. Vai cair a casa. Tremeu o teto todo. Eu só esperei o teto cair em cima da gente. Tremeu foi tudo, irmão. E eu ali, Jesus, me agarrando, me protegendo todo.
Aí Gabi ligou. Eu disse, Gabi, Gabi, meu amor. Eu digo, ai, meu Deus. Aí ela, mamãe, como é que você está? Ela disse, eu estou bem. Eu fiquei morrendo de medo do teu pai. Está pensando o quê? Sou macho, rapaz. Só de boca, né? O som do trovão de Deus. Imagina quando Jesus voltar. Quando Ele voltar. Não é que você vê Deve ser de noite, pelo que a lua não vai dar a sua luz. Isso aí. Mas imagina você estando de noite assim, e de repente a lua se apagar. A gente não vê nada aqui. Se a lua se apagar, nem pense que a Energisa vai iluminar, não. Nem pense. Se você está pensando que essas lamparinas que tem nos postes, se a lua ela deixar de ter a luz, nem pense que essas lamparinas vai ver nada, não. É uma escuridão total, meu irmão. Então o Espírito Santo ele vai atuar nessa inteligência emocional que nós temos e vai fazer com que a gente possa receber essa pancada. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Deu meia volta, não disse nada. Voltou para Éfeso. E lá ele vai dizer essas palavras lindas aqui, ó. O versículo 3 de 2 Coríntios, do capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele, Deus, que nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Para quê? Não é de nada, não. Deus não vai apenas cuidar, consolar você. Deus não vai só enxugar suas lágrimas, não. Olha o que é que o texto diz. Para que, pela consolação com que nós mesmos recebemos de Deus, possamos o quê? Consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Ou seja, esse sofrimento que nós passamos, Deus nos capacita para que a gente possa ser esse instrumento de consolo nas mãos de Deus para outras pessoas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa boa, irmãos. Na realidade, esse é um poder que está sobre a vida da pessoa. Paulo foi recorrer a Deus. O Salmo 118, se não me falha a memória, o versículo 9, 8 e 9, ele vai dizer que nós, seres humanos, os cristãos, não devemos esperar da humanidade respostas para a nossa vida. Segundo o salmista, a nossa resposta vem de Deus. O servo de Deus deve buscar a Deus todo o conforto, todo o consolo para a sua vida. E aí ele vai dizer, o que é que ele vai dizer nesses versículos de 1 a 7 que nós lemos no início do culto? O que é que ele vai dizer? Ele diz, eu agradeço a Deus que me fortalece nas minhas provações. Ele não vai dizer que foi a humanidade, não. Olha o que Paulo vai dizer, não somente por minha causa, mas para que eu possa compartilhar minha força com os outros. Meu irmão, receber uma crítica e suportar e vencer, ultrapassar, de que maneira? Dessa maneira, depois você volta para essa pessoa, numa conversa franca, não é? Não tente discutir no calor das emoções, porque não funciona. Você volta, se recupera, e chega diante dessa pessoa e bota tudo a limpo de novo. Conversa, não para a separação, não é? Mas para manter a amizade em paz, o convívio em paz, o relacionamento em paz de um amigo, de um colega, na igreja. Na igreja. Acontece uma situação na igreja. Então você recorre a Deus. Aqui na igreja, nem pense, eu vou para a igreja porque lá é a maravilha. Pode não ser. Pode não ser, nem pense isso. Nem pense que eu vou estar na igreja, todo mundo é santo. Não brinque com isso, não. Você pode até se decepcionar comigo. Então, ele vai dizer, tudo isso acontece em Cristo. Deus tem o controle de tudo. Quando você está sofrendo, humilhado, decepcionado com alguma ou qualquer situação, Deus está com você. Ele está com você. A dor, a lágrima, o choro, a preocupação, a angústia. E esse tempo, Deus, o tempo é dele. Agora você tem que ter a segurança
de que Deus está sobre a sua vida. E aqui o versículo 8 ao 11, sim, aí ainda dentro do versículo 7 ele vai dizer: assim as minhas provações e o meu fortalecimento geram força para vocês em suas aflições. Quer dizer, ele vai ser esse instrumento para abençoar a igreja. E assim, tenho forte esperança que vocês serão fortalecidos também. O que Paulo está dizendo? Que a vida não se acaba numa decepção. Que a vida não se acaba numa crítica. Que a vida não se acaba na humilhação, mas tudo isso está sob o controle de Deus, sob a ação permissiva de Deus. Agora nós, como cristãos, o que devemos fazer? Você, mesmo que você não tenha Cristo aí no seu coração, você deve olhar para frente, porque o nosso olhar para frente é um olhar de esperança, de que Deus vai restaurar todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, Paulo vai dizer que todo esse sofrimento no versículo 9, essas forças que ele se viu perder, ele disse: rapaz, na hora que eu escutei isso, eu estava sendo ameaçado de morte, não é? Essa morte, tanto ele como os discípulos, ninguém sabe se era uma perseguição da igreja, perseguindo todos eles, Silvano, Tito, Paulo, Timóteo, Lucas, ninguém sabe se era uma perseguição que eles estavam vivendo naquela época. E quando ele chega lá para socorrer a igreja, para abençoar a igreja, alguns dissidentes, né? Não são todos, alguns dissidentes, inclusive que ficaram ainda na igreja. Irmãos, às vezes dentro da igreja, a gente está caminhando para um lado e tem outros que estão puxando não sei para onde. Não sabem caminhar junto. Não sei essa ideia de querer aparecer, ou coisa dessa natureza, como esses dissidentes aqui, né? Criticando uma pessoa como Paulo. É brincadeira, irmãos. A vida do apóstolo, ele andando, para vocês terem uma ideia, o poder que estava sobre ele era tão grande, derramado por Deus em cima dos outros apóstolos, que quando ele andava assim, as pessoas ficavam na sombra. Você pode imaginar isso? Na sombra. E eram curados por Deus. Curados por Deus. Um cara humilde que deu a vida do apóstolo foi para o reino, para a igreja. Viveu fome, passou necessidades, dificuldades, andou sem dinheiro, mas não deixou de fazer a obra. Aí de repente você está um pouco fraquinho, né? Aí escuta uma coisa dessa, é para jogar o cara para o chão mesmo. Mas a nossa solução é no Senhor que fez os céus e a terra. Não sei o que foi que aconteceu com você. Se isso aconteceu um dia na sua vida, alguma palavra que botou você para baixo, sabe? Talvez você até hoje não consiga retomar, não é? Ou talvez foi um episódio que aconteceu na sua vida que você diz assim: ei, acenda a luz aí, anota a placa desse avião que bateu em mim, pelo amor de Deus, o que foi isso? Não estou acreditando que isso é comigo. Eu não sei se você passou por isso há um tempo atrás, não sei, ou ontem, não sei. E você até hoje não conseguiu se recuperar. Você deve ir à presença de Deus e pedir a Deus que lhe ajude. Então é uma das coisas que se encaixa essa perseguição. Ou a própria enfermidade, né? Uma enfermidade que ele percebeu que ia perder a vida, é outra coisa que se encaixa também nesse entendimento do sofrimento de Paulo. Então, irmãos, no versículo 21, concluindo aqui a mensagem, o versículo 21, Paulo vai dizer: é Deus que faz com que permaneçamos firmes no Senhor. É Deus, irmãos, é Deus. A nossa confiança é no Senhor. Então, nós devemos sempre direcionar nossa vida para Deus. Nossa vida para Deus. Não confie na humanidade, porque às vezes, não sei por que cargas d'água, se você não tem controle sobre a sua inteligência emocional, você começa a se desfigurar. Você começa a acreditar que a humanidade, presta atenção, pode trazer solução para a sua vida. Não traz não. Traz não. O versículo 22 vai dizer: pois o seu selo, presta atenção, o seu selo em nós nos deu o penhor do seu Espírito em nosso coração. Quer dizer, Deus está conosco, nos confortando e nos consolando, o selo do poder. Selo quer dizer poder. Poder. Existe um poder. Que poder é esse? É o poder do céu que está sobre a vida daqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida.
que Deus é o Deus de toda consolação, que nos momentos mais difíceis da vida do apóstolo Paulo, talvez por menos você já queira chutar o balde, talvez por menos do que isso, você já chutou o balde faz tempo, explodiu, perdeu a cabeça. Quando a gente deve fazer como o apóstolo fez, ele recuou, foi para Éfeso, e ali ele começou a orar e pedir a Deus que o Senhor o restaurasse por dentro. Não é? Então ele pediu ao Espírito Santo de Deus, naquele exato momento que ele ouviu a crítica, para que controlasse a sua inteligência emocional, para que ele não explodisse, ele se controlasse, ele fosse justamente essa cortina, né? Que pudesse flexionar com esses momentos difíceis da vida. E assim foi como o apóstolo Paulo fez, e graças a Deus pela vida dele, que nos trouxe esse grande exemplo de vida, para que nós recorramos a Deus. Não tem que estar chutando balde, irmãos. Tem que estar explodindo, perdendo a cabeça. Nós temos que buscar o Senhor. De que maneira? Em oração. Porque o apóstolo João, no capítulo 6, versículo 27, veja o que é que esse poder do céu que está sobre a vida da igreja e de maneira individual sobre a vida do crente, do servo do Deus Altíssimo. Olha, para que serve esse poder? Pastor, para que serve esse poder do céu sobre a minha vida? Porque eu tenho que suportar críticas, porque eu tenho que suportar humilhações, porque, Senhor, eu tenho que ser decepcionada ou decepcionado, isso me magoa muito, Senhor. Talvez, irmãos, tenha pessoas aqui que choram sozinho. Eu já vi muitas pessoas dizendo, eu choro no banheiro, porque ninguém me vê chorando. Às vezes abre a porta, eu estou lá chorando, e nem percebe que eu estou chorando, por causa das águas do chuveiro. Tamanha dor para não contar ninguém. Mas Deus sabe quem é você. Deus lhe conhece. Aleluia. Deus me conhece. Deus sabe aonde a dor aperta no nosso coração. Aí ele vai dizer que nós devamos recorrer a ele, buscar todo o conforto em Deus. Porque João vai dizer o seguinte, João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece. Presta atenção no texto. João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo, que é justamente, Paulo está dizendo isso, o selo de Deus sobre a sua vida, mostra que você, e sobre você, está o poder do céu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então descansamos em Deus, recorramos a Ele, busquemos nele a solução, o conforto, as respostas para as nossas dúvidas, nossas perguntas, não é? Os nossos questionamentos, principalmente quando nós estamos passando por tribulações, por lutas, decepções e humilhações. O que fazer? Recorrer ao Deus de toda consolação, que nos dará todo o conforto da vida a qual nós precisamos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. E eu quero dar essa oportunidade a você, se há alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus, de todo o seu coração. Se você quer entregar sua vida para Jesus, de todo o seu coração, levanta a sua mão, diga assim, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Há alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus, de todo o seu coração? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Há alguém? Levanta a sua mão. Pastor, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Tem alguém afastado dos caminhos de Deus nessa noite e quer voltar para os caminhos do Senhor, voltar a servir no reino? De todo o seu coração, meu filho. Está arrependido dos seus pecados? De todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua força? Deus te abençoe. Glória a Deus por isso. Há mais alguém? Levanta a sua mão assim, eu quero orar por você, corajosamente. Há mais alguém? De todo o seu coração, minha filha, está arrependida dos seus pecados, de toda a sua força, de toda a sua mente? Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Há mais alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar por você.
corajosamente. Pastor, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão bem alto. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Há mais alguém? Se você está afastado dos caminhos do Senhor, de todo o seu coração, meu filho, você está arrependido dos seus pecados, de toda a sua mente, de toda a sua força, Jesus é o Senhor da sua vida. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Há mais alguém? Levanta a sua mão bem alta assim. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Há mais alguém? Miguel. Ah, Miguel. Miguel. Ah, Miguel. Deus te abençoe, Miguel. Glória a Deus. Vem aqui na frente. Vem. Venha, Natan. É a filha de Beto. Vem aqui. Eu estou lembrado do nome dela. Tentei me lembrar aqui, não consegui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem, cadê Solange? Venha, minha filha. Olha. Eterno não tem fim. A igreja cantando. Engrandeço o Senhor. Se você quer tomar sua decisão, quer vir para cá, venha. Eu quero orar por você. Se você quer vir aceitar Cristo de todo o seu coração, vem aqui para frente. Do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, amando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Sua sobrinha Arlete, olha que coisa linda, tá vendo? Glória a Deus. E foi assim. Quando eu entreguei minha vida para Cristo, não é? Então minha família toda me rejeitou. Me rejeitou. Eu chegava na casa da minha família, parecia que tinha chegado uma persona não grata. E eu sofri muito, passei muitos anos. Mas Deus começou a fazer a obra. Começou a salvar. Salvou meu avô, meu outro avô, minha avó, minha mãe, meu irmão, minha cunhada. Salvou meu pai. Deus faz a obra. Vamos todos dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Vamos dizer todos: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Impõe as suas mãos sobre essas vidas. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, obrigado, Deus, porque houve salvação na tua casa. Espírito Santo de Deus, meu Senhor, meu Deus querido e amado, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor ouviu a oração da tua igreja, do teu povo. Toma, Senhor, os teus filhos em tuas mãos, Senhor. Enche eles com teu Santo Espírito. E quando alguém perguntar da razão da esperança que há neles, eles possam dizer: Jesus Cristo está dentro de mim. Deus está dentro de mim. O Espírito Santo está dentro de mim. E eles possam dar resposta a qualquer um que perder a razão da esperança da vida deles. Que seja Jesus Cristo o Senhor, meu Deus. Obrigado. E nós sabemos que os nomes deles já estão escritos no livro da vida, Senhor. Porque antes deles chegarem aqui, o Senhor já estava escrevendo o nome deles no livro em que o Senhor vai lê-lo, Senhor, no futuro da tua igreja, quando o Senhor abrir o livro da vida. E o nome do teu povo, Senhor, um por um, será chamado, Deus, diante do Deus Todo-Poderoso e apresentado a Ele, para a glória eterna do Deus eterno e também da nossa vida como teus filhos, meu Deus. Muito obrigado. Enche eles com teu Espírito, Senhor. Abençoa eles. Que a tua graça, Senhor, basta para ele.
Ó Deus, a tua graça, Senhor, basta para a vida deles, como para a nossa também. Dê a eles, a cada dia, a alegria da salvação, meu Deus. E usa os teus filhos para o crescimento do teu reino aqui na terra. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque houve salvação neste lugar. Pai Santo, agora eu te peço pelo teu povo, Senhor, que saiu da sua casa, do seu lar, para vir te adorar nessa noite. Santo Espírito de Deus, abençoa os teus filhos, levando-os em paz para a sua casa, com espírito de gratidão, sentimento de alegria, de amor, de satisfação, de bondade, de graça, Senhor, sobre a vida deles. E que assim seja por toda a vida dos teus filhos. E quando eles chegarem em casa, ó Senhor, que eles possam olhar para a sua casa e dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem me dado um lugar para que eu e minha família reclinemos nossa cabeça e tenhamos uma noite de paz, de um sono renovado, para começar nessa segunda-feira, Deus, trabalhando com muita alegria no nosso coração, porque nós não vamos para uma guerra no trabalho, nós não vamos dar o sangue, nós vamos para uma festa, Senhor. O trabalho é uma festa de alegria, de onde a gente traz o dinheiro para comprar o nosso pão para a nossa mesa. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do teu Santo Espírito, Senhor, esteja sobre a tua igreja e o teu povo espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Estenda a sua mão, fale com o seu irmão, abrace ele, abrace ela. Vão em paz, no nome de Jesus Cristo, Senhor. E mesmo quando eu chorar,